bem-vindo mais um NLG Comex, aqui nosso podcast trimestral. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é planejamento de importação. Antes da gente continuar, não deixe de curtir o nosso canal, compartilha, comenta, ative também o sininho lá para que você possa receber a notificação para você poder assistir os nossos próximos episódios, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre planejamento de importação e de exportação. Por que a gente vai fazer isso? Para que você tenha menor despesa, menores custos, achatamento da tua margem de lucro. Então, fica aí que vai ser bem legal esse assunto. E para isso, a gente tem dois convidados bem legais aqui para que a gente possa discutir e, de uma forma bem legal, poder passar para vocês a importância de planejar a sua importação e a sua exportação. Josivaldo é o primeiro, né? E aí, Josivaldo, fala um pouquinho aí quem é você. E aí, tudo bem? Boa tarde. Então, eu me chamo Josivaldo, cuido da parte operacional aqui da NLG. O pessoal, todos me conhecem como Josi, né? E fui intimado, né, a participar desse podcast, né? Então, estamos aqui para conversar, para discutir, né? E, enfim, vamos lá. Matheus. Boa tarde, meu nome é Matheus, fui convidado para participar do podcast, trabalho na LG na parte do CS, então eu faço todo o acompanhamento do que justamente o Lacis veio falar aqui hoje, né? Do passo a passo, do processo da tua importação, desde a assessoria até a ordem. Que legal, o Josi, somos sócios aqui, né, da NLG, já... Quanto tempo a gente se conhece aí? Nossa. De conhecimento, na verdade, né? Deus, mais de 18, 20 anos. 95, né? 1995, quase 30 anos que a gente convive aí, trabalhando juntos, né? A gente trabalhava junto na empresa aqui do Porto, né? Que hoje é a Santos Brasil, né? Santos Brasil Logística. Então, desde essa época a gente já trabalha junto, já tem esse convívio aí quase que diário, né? Eu tô mais tempo trabalhando com o Jô do que casado com a minha mulher. Eu tenho 26 anos de casado, 29 anos que a gente convive aí no dia a dia da importação, né? Na importação e exportação, que é onde a gente iniciou, né, a nossa carreira. E isso tem sido, né, tem perdurado aí por esse tempo todo. Exato. Legal, bacana. E o Matheus, né, do CS, e ele tem aqui uma experiência e vai trazer para a gente aqui muito insight para você, muita ideia legal de como planejar essa importação, por que planejar, qual o passo que você vai além. Então, vai ser bem legal. Fica aí, gente. Vamos discutir bastante esse assunto que vai ser bem interessante para nós aqui. Beleza? Então, primeiro para mim, assim, né, quando a gente fala em planejar, né, eu que trabalho aqui na NLG, mais nessa parte de planejamento estratégico, a gente sempre pensa sobre essa questão de planejar, né, de como planejar, por que planejar. Então, importador, vamos passar primeiro para o importador. Por que ele precisa planejar? Fala aí para mim, Josão. Começa por mim? Então, o importador ele precisa planejar para que ele não tenha surpresas, né? Questões de valores, custos. Ele tem que ser pesquisado, tem que ser analisado antes de ele fazer qualquer tipo de compra, né, lá no exterior. Para que ele não venha sofrer transtornos, custos desnecessários, né? E, como eu te falei, surpresas, né? Que isso acontece muito. Às vezes ele não tem uma assessoria ali correta, né? Alguém que esteja ali assessorando ele vai por livre e espontânea vontade. E muitas das vezes acaba se dando mal, né? Como a gente já teve muitas experiências, muita gente que perde carga porque não planejou, né? E se ele planejar, se ele fizer tudo direitinho como manda a cartilha, vai dar tudo certinho. Inclusive, se fizer aqui com a gente, melhor ainda. Verdade, certeza. Acho que tudo que o Josi falou é válido, né? E assim, a questão do planejamento, até mesmo para o tipo de importador que você quer ser, né? Se você está iniciando, se você já teve a primeira experiência, até mesmo, por exemplo, produtos sazonais. Então, já vi importador que ele chegou aqui de forma antecipada, né? E conseguiu, de forma tranquila, realizar a importação. O produto chegou no tempo certo para ele poder realizar as vendas. Agora, sem a falta do planejamento, muitas vezes chega muito em cima da hora para o planejamento necessário para aquele produto, por exemplo, verão,
né? E acaba que não ocorre da forma que ele espera. Então, assim, planejamento é importante para a importação e para justamente você crescer com ela. Um exemplo prático, você sabe muito bem, nós no início inventamos de importar uma determinada mercadoria, você lembra? Assim, planejamos? Não sei, acho que Não. talvez não. Com certeza não foi planejado. Nós somos do ramo, trabalhamos tal, inventamos de trazer bijuterias da China. Tem bijuteria até hoje, já faz mais de 10 anos. Não vendemos nada, enfim, foi um fracasso. Por quê? Não planejamos. O planejamento, eu falo para o importador, né, que o planejamento ele não é só o planejamento técnico de como eu importar, de como eu trazer isso, qual é a logística que eu vou utilizar, qual o modal, mas sim também a venda, né? Sim. Então eu tenho que ter a venda casada para que aquilo aconteça com mais tranquilidade. Então, assim, no meu ver, assim, a gente precisa, o importador, aquele que quer importar, vai começar a planejar, ele tem que saber o propósito dele. Ele tem que ter um propósito para fazer essa importação. Qual é o seu propósito? O que você está imaginando fazer? Qual é a sua ideia de importação? E ali a gente vai começar a discutir a sequência. Por que importar e para quem importar. Isso. E aí, depois que ele tem isso, ele vai saber qual produto que ele vai importar, né? Tem que ver qual o produto que ele quer trazer, porque a gente escuta muito, às vezes, hoje em dia, qual o melhor produto para se importar, né? É mais ou menos por aí. A pessoa tem que pesquisar o mercado, né? Se ele vai querer trabalhar com aquele tipo de produto, se aquele produto, quando chegar aqui, vai vender, se tem mercado para aquilo. Então, ou seja, envolve uma série de detalhes. Muita gente acontece de pedir, né? Falar, qual produto está vendendo agora? Aí ele olha para agora, né? Pro agora, mas você vai conseguir importação para amanhã? Acho que é o primeiro passo quando a pessoa pergunta isso, mas você quer importação para amanhã? Porque para amanhã não tem como. Exatamente. Né? E o segundo passo dentro do que o Josi falou, né? Justamente dessa questão de se planejar, tudo que a gente está conversando, da questão que a gente levantou tanto da sazonalidade, como você falou, né? Do tempo, mas também entender que é um processo, né? Que a gente está falando de trazer um produto do outro lado do mundo. E tem tempos que a gente não tem como mudar. Por exemplo, a pessoa às vezes chega falando, chega em 30 dias. Em 30 dias, é de 30 a 45 o transit time. É o tempo do navio vir. Então, assim, Exatamente. não depende da gente. Às vezes é necessário destacar, não depende da gente. E o teu concorrente passa por isso também. Então, quanto a isso, fique tranquilo. O teu concorrente passa também. É verdade. E aí a gente vai também ficar preso, assim, que essa questão do produto. Eu sei qual o produto porque eu entendo o meu produto. Mas você sabe que se aquele produto você pode trazer, se você não pode trazer. Você sabe se aquele produto tem certificação, se não tem certificação. Então, assim, saber os detalhes é importante, né, Júlio? Exatamente. E assim, tomar muito cuidado, né? Que eu já tive vários exemplos de... O chinês, ele quer mandar carga, quer vender. E às vezes a gente percebe que o chinês, ele informa um HS Code diferente do que é usado no Brasil. Lá, aquele HS Code lá não tem tratamento nenhum, mas aqui no Brasil, aquele produto tem a classificação. Para essa questão do HS Code, só porque tem gente aqui que assiste a gente que não vai saber esses termos, né? HS Code, NCM. Sim. Aí explica só um pouquinho. Sim, o HS Code é o sistema harmonizado, né? Os 4 dígitos, né, no Brasil, a NCM, eles foram harmonizados mundialmente. Então, em todo o mundo, os 4 primeiros dígitos deveriam ser iguais, né? E os demais é conforme o país, né? O país usa os demais campos ali. China, se não me engano, são 10, aqui no Brasil são 8, mas os 4 primeiros é sistema harmonizado, mundialmente. Universal. Né? Exatamente. Então, seria o HS Code, seria o NCM aqui no Brasil. Certo. Para termos uma comparação. Né? Então, o chinês, às vezes, ele costuma fazer isso. Ele sabe que se mandar aquele produto que tem certificação no Brasil, ele não vai vender. Né? Porque, às vezes, um importador, quando ele sabe que aquele produto tem Meta, tem Anvisa, tem isso, tem aquilo, ele já, puxa, é complicado porque vai ter custo, etc. Então, o chinês, às vezes, ele empurra. E se ele não tem uma boa assessoria, ele vai mandar para o Brasil, chega que ele vai ter problema. Não tem problema. É importante destacar também, né? Dentro do que você perguntou, você falou, por exemplo, das questões que a gente vai estar sabendo. Então, assim, qual produto vale a pena importar? Muitos produtos valem a pena importar. Todo produto vale a pena importar. A não ser que o produto tenha, por exemplo, um anti-dumping, aí realmente a gente fala, olha, não vale a pena. Mas, assim,
a questão não é se o produto vale a pena importar, a questão é a quantidade. Todo produto vale a pena importar, portanto que você entenda que é necessário quantidade. É bom destacar. No planejamento de importação, saber o volume que você pode importar com relação à sua capacidade de investimento, né? Então, eu sei que eu preciso importar uma quantidade de mercadoria. Eu tenho essa capacidade financeira para fazer essa compra, eu tenho capacidade operacional de venda para também vender todo esse produto quando chegar. Então, eu acho que planejamento também parte daí, né? Porque assim, se de repente eu conseguir fazer uma importação, conseguir o orçamento para aquilo, tenho o capital para investir, mas eu não tenho o braço para vender aqui. Então eu preciso ter esse contraponto. Olha, eu sei que eu posso vender o tanto que eu conseguir comprar aqui. Então, saber do seu planejamento, quanto você pode investir, o volume que você pode importar é muito importante. Sim, com certeza. Você falou sobre isso, teve uma cliente uma vez que ela fechou com a gente, né? E ela realmente tinha um capital, ela tinha um interesse, o produto fez sentido para ela. E aí, aos 45 do segundo tempo, ela se ligou que ela morava numa cidade pequena. Ela pensou, Matheus, faz sentido, gostei, quero importar. Só tô preocupada porque a minha cidade é pequena, vai ficar todo mundo vestindo a mesma roupa. Então é outra coisa, que nem você falou, até mesmo pensar no braço, não é só pensar no planejamento da importação, mas o resultado, o teu produto chegou. Exato. Vai vender onde? Como vai vender? Hoje em dia tem os e-commerce também, que está sendo futuro. Esse foi o exemplo que o José deu do que aconteceu aqui na casa, né? Então, a bijuteria do Eternamente, né? Porque é real isso. Porque a gente acaba não atentando para esse lado que disponibilizar a mercadoria no mercado. O produto chegou. E agora? Chegou. E todo importador ele fica super feliz, né? Cara, minha carga chegou, que uma caixa ali bonita, vou abrir, olha que quanta coisa bacana, deu tudo certo, consegui pagar o imposto direitinho, a carga chegou, opa, que beleza. Aí E as vendas? você esbarrou, e aí aquele planejamento que você fez, técnico ok, mas ele é aquele que vai realmente garantir o seu resultado final, já não vai Que nesse caso nós não estudamos o mercado, achamos que era fácil, bijuteria é fácil vender, então acho que acabou lá, você ainda tem. Por exemplo, as cadeiras que nós usamos aqui no escritório, nós planejamos, é claro, aí uma outra cabeça, outra experiência. Exato. A gente fez os estudos bonitinho, trouxemos as nossas cadeiras com bem abaixo que se compra no mercado. Ok, por quê? Já temos uma outra cabeça, não foi como importamos as bijuterias, que foi uma verdadeira catástrofe. E aí vem também a outra parte que pra gente que é uma outra que é importante no planejamento, é de saber como que você faz isso na parte da logística, né? Sim. Dos suprimentos, dessa parte realmente financeira, as questões mais aduaneiras e fiscais, né? Porque assim, para importar, na verdade, não é só se preocupar lá fora. Existe aí vários passos, né? O produto que você vai trazer, valores, de onde você vai trazer, a logística, né, no país de origem. Chegando aqui, tem o desembaraço aduaneiro, tem os impostos, tem a nacionalização, tem a entrega. Depois você vai ter que ver também a questão de vendas. Ou seja, é uma coisa que você vai ter que analisar num todo, né? Não é simplesmente importar, chegar aqui eu me viro. Não. Se você não fez uma pesquisa antes, que nem o Matheus falou, todo produto é bom de importar, sim, mas também você tem que estudar, tipo, na cidade, né? O exemplo que o Matheus deu. Você vai ter venda daquele produto naquele local, ou então partir para o e-commerce, né? Sim. Então, assim, tudo isso tem que ser pré-estudado, porque a gente às vezes escuta muito, né, as pessoas que começam a importar, que tem medo da importação. Eu tenho medo de importar porque paga isso, paga aquilo. Não, mas se você fizer um bom planejamento, um bom estudo, né, se você tiver uma boa assessoria... Sim, é para isso justamente que tem assessoria. Tudo Exato. que você falou aí, Exato. até o produto na porta do cliente, é a assessoria que vai estar te respondendo. Exato. Às vezes a gente acaba explicando e o cliente não entende por que ele não pode importar diretamente. Ele já chegou naquela sede, naquela vontade, por que ele não pode entregar o dinheiro na sua mão e realizar a importação. Mas a gente precisa saber o que você quer, se é possível, se tem um antidumping ou não.
a gente tem que achar o fornecedor, o preço tem que bater, tem que fazer sentido para você. O preço chegar por X e no Brasil às vezes é XX, então realmente faz sentido. Então, assim, não é da noite pro dia que a gente levanta todas essas informações. E a assessoria que vai te trazer a resposta de tudo isso, né? Através da simulação, a gente apresenta, ó, frete, valor do produto, rodoviário, impostos, e aí você vai conseguir ver o sentido nisso. Claro. É primordial a assessoria para você fazer sentido. Em vez de você gastar 100 mil na importação e no fim não fazer sentido, investir na assessoria, investir em alguém capacitado para te informar de tudo aquilo é extremamente necessário. A gente vê clientes que às vezes são pessoas mais pró a tentar sozinho, e pode acontecer de você conseguir sozinho, pode, mas é um risco gigantesco. Mesmo que você procure informações, YouTube disponibiliza, tem coisas que a gente não pensa. Essa que é a verdade. Exato. E aí você cai nessas armadilhas. E aí uma coisa que era para ser prazerosa, simples, gratificante, pode se tornar frustrante. A gente vê aqui que, por exemplo, vamos pensar numa compra nacional. Tem um cliente que compra no mercado nacional, então ele vai escolher o fornecedor nacional, ele vai até lá, vai escolher o mercadoria que ele quer, a quantidade que ele quer, o prazo que ele quer para pagar e a entrega na planta dele. O internacional, ele não pode muito disso. Eu vou procurar esse fornecedor lá fora, eu vou desenvolver esse cara lá fora, entender quem ele é, se ele tem capacidade operacional para me atender, o prazo que ele tem para entregar, como eu tenho que fazer esse pagamento, e aí depois como que ele vai me entregar isso. Então, assim, a forma de compra é igual. Então, só que as pessoas, elas imaginam que é exatamente da mesma forma que ele faz aqui no mercado nacional, ele vai conseguir fazer lá fora, com todas as suas regras nacionais de direitos aqui, né? Ele não vai ter lá. A gente assina um contrato em mandarim, para garantir justamente a questão do direito jurídico. Exatamente. Então, assim, quando eu me planejo para importar, eu preciso entender que tem um passo para cada um desses um passo a passo, para que eu possa atingir o êxito no final, que é a importação chegar na minha casa. Né? Só que assim, se eu não me atentar aos detalhes, eu vou ter realmente, igual o José falou logo no começo aqui, né? Os prejuízos, né? Imagina você ter o teu dinheiro lá fora preso e a sua mercadoria não ficar pronta e você não conseguir trazer isso, né? E assim, né? Ter em mente que a assessoria é excelente, mas os detalhes, os problemas acontecem. Nem um exemplo, né? Teve agora um processo, não nosso, mas de um cliente nosso, que o navio derrubou uns 90 e poucos contêineres dentro do mar lá e parou lá na África do Sul. Acontece, né? Agora, se você faz um negócio bem planejado, já aconteceu um exemplo aqui comigo, um cliente novo, né? Passei tudo, né? Ele perguntando, de repente a mercadoria do homem chega. Ou seja, ele pegou todas aquelas informações e deu toda aquela assessoria para ele e ele falou, como é que eu faço? Eu falei, mas você a tua mercadoria já... porque você me deu aquelas dicas lá, eu fez sozinho. Depois ele teve maior dor de cabeça, perdeu um item ou outro lá da mercadoria porque não podia. E aí precisou que a gente entrasse já, né? Já com a situação toda problematizada. Todo cheio de problemas. E aí teve produto que teve que ser destruído porque não podia, enfim. Ele pegou todas as informações e achou que ele podia fazer assim. Era só apertar o botão lá no Siscomex. Como diz, né? Sempre aquilo que você não sabe, procura um especialista. Procura, segue a informação e acha, com isso eu consigo. Você falou, por exemplo, de prejuízos, né? Sim. Teve duas situações que eu já vi, tanto por causa de toda a situação, como às vezes natural. Às vezes tudo poderia ter dado certo, mas algo natural que possa ter afetado muito mais, afeta você também. Teve um cliente que, nessa situação, pegou as informações e depois simplesmente, ele importou, só que ele importou direto com o fornecedor. O fornecedor, para quem não entende, existem os incoterms, existe um momento em que é responsabilidade do fornecedor e do cliente. E, basicamente ele vendeu, ele não quer saber mais do produto. Ele comprou direto do fornecedor e o fornecedor mandou para o Brasil. Ele não sabia que tinha que reservar, por exemplo, a armazenagem. Ele não reservou, o fornecedor muito menos, já vendeu o produto. O produto que era X, por exemplo, numa assessoria que a gente reserva, ficou XYZ sem ele reservar a armazenagem. Devido a sem reservar a armazenagem, o produto perdeu o sentido. Entendeu? Outra situação, quando eu me vi com um cliente, também se planejou,
né, teve toda a assessoria. Só que ele era do Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Teve aquela calamidade que aconteceu no início do ano, né, com o Rio Grande do Sul. O produto era aéreo, ficou preso no aeroporto, tá? Quem enviou direto foi o fornecedor, ele não teve assessoria. O produto chegou lá pelo fornecedor, não teve ninguém para retirar devido ao que aconteceu. O produto retornou. Ele pagou o produto e o produto voltou para a China. Pelo menos aí ele vai gastar mais um frete para o produto voltar de novo para o Brasil. Mais impostos. Talvez o produto nem faça mais sentido, mas ele já até pagou pelo produto. Então, assim, contar com uma assessoria te ajuda a resolver esses problemas. Porque a primeira conversa, você tirar informações, ajuda nisso? Ajuda. Tá, mas e depois, quando dá esse tipo de coisa? Vai voltar de novo, vai perguntar agora como resolvo? É porque tá no planejamento, né? Você saber o seu produto, saber o valor do investimento, saber qual modal que você vai utilizar. Por exemplo, você deu um exemplo muito que acontece demais aqui hoje, que é a questão do cara trazer um container compartilhado. Ele fala assim, eu coloquei lá, o cara colocou num agente qualquer e vai chegar para mim e não quero saber porque meu frete é barato. O seu frete aí é $8.000, eu vou pagar $500 na minha carga. Ok, mas quando chega aqui paga uma armazenagem absurda porque ele não contratou um frete com armazenagem, né? Então, faz parte do planejamento. Como ele vai saber disso? Não vai. Se ele não tem experiência, pensar que armazenar e se ele não reserva, cair em tabela pública, ele não vai. Então, e aí teve um caso nosso aqui que saiu de 4 para 16. 16 mil reais. São 4 vezes mais o valor da armazenagem. Isso assim, o cliente, quando ele é um cliente que chega antecipado com planejamento com a gente, ele não tem esse problema. Sim, mas aquele que de repente só aparece com a carga, né, José? A gente acaba não tendo como ajudar muito ele nesse sentido. A gente até tenta, né? Até agiliza para não entrar no segundo período, porque isso a gente fala que o cara paga isso para um período. Se ele demorar um pouquinho mais para liberar, para desembaraçar, ele vai pagar um pouco mais. Ele vai custar um pouco mais ainda para ele. Aí, com certeza, inviabiliza completamente o seu negócio. Não vai conseguir vender com preço competitivo. Então, não vai conseguir colocar isso de jeito nenhum no seu produto. Porém, a gente sabe que a assessoria ela não é somente isso, né, Gil? Sim. Não é algo que você entender o produto do cara, né? Por exemplo, eu até brinquei esses dias lá em casa. Falei, tá vendo essa panela que você tem aqui, que você tá aí? Qualquer panela dessa aí, você tem que passar por uma verificação do Inmetro, né? Por uma certificação. E assim, falou, qualquer panela? Qualquer panela. Produtos certificados. Sim. Então, a gente às vezes não tem, aquele que está começando a importar, não tem essa noção. Até agora a gente falou bastante sobre esse cara que não tem essa noção, né? Que não tem esse planejamento, né? Porque ele está começando no mundo da importação, inclusive da exportação também tem que ter alguns cuidados, né, para planejar a exportação. Mas e aquele cara que já é experiente? Que já importa muitos anos e que às vezes importa 5, 10, 15, caso de alguns clientes nossos aqui que faz aí 10 containers no mês. Como que esse planejamento é importante? Até depois, talvez o Josi pode falar bastante sobre essa questão, um planejamento de um evento, né? Que a gente acabou de fazer aí como que se planeja para esse evento acontecer, sabendo que eu tenho prazo para cumprir, né? Sim, então, eu estou falando de um cara que não importa, que está começando, que deseja fazer isso, que ele nem sabia que tinha fornecedor, cadeia de suprimento, braço para venda, e esse cara aí que ele já sabe de tudo isso, tem orçamento e tem prazo para fazer, porque se ele não chegar, igual quando você vai ter Rock in Rio agora, igual vai ter em Fórmula 1, como que esse cara, ele se planeja? Pois é. Nesse caso, a diferença é que, normalmente, né, esse cliente, ele tem conhecimento, né? Ele sabe como é que funcionam as regras. Só que aí... como é que eu posso dizer? Existem as questões burocráticas, né, quando a carga chega no porto. E aí precisa ter aquela pessoa, aquela assessoria, muito mais que uma assessoria, na verdade, né? Porque a carga chega, precisa urgente ser liberada e ir para o seu destino. E aí que muitas das vezes a gente entra, né, para poder intermediar, né? E nós somos
somos contratados já para isso, né? Para que quando a carga chegar, ela não perca tempo. Então, vamos dizer assim, um planejamento bem mais, assim, como é que eu posso dizer, mais profundo. Exato, porque você já tem que estar antecipado com o terminal, sabendo que a carga vai para aquele terminal. Em vez de você redestinar a sua carga para um terminal secundário, deixa a carga já no porto, porque você vai perder menos tempo. Quando a carga ela chega no porto e você pede uma redestinação, às vezes pode levar 48 horas. E dependendo do prazo que o cliente tem para fazer o evento, não dá tempo, né? Então, o que acontece? A gente já tem que enxergar tudo isso, né? Existem as divergências que muitas das vezes acontecem, divergência de peso, divergência de lacre, que a legislação ela tem uma penalidade para esse tipo de coisa. Tem um caminho, né, para fazer a liberação. Exatamente. Então, assim, o planejamento para esses casos é muito mais profundo, né? Requer muito mais atenção, requer mais profissionalismo da sua parte. Experiência, exato. Nossa, agora pegou em tudo, experiência. Porque se você não conhece, você não sabe aquilo que você está fazendo, e a urgência que o cliente tem, né, com certeza ele vai... o evento, ou às vezes até uma feira, uma exposição. É uma experiência, uma profundidade no assunto que não é só saber como fazer, é saber as minúcias. Então, por exemplo, que você falou, a gente estava falando de início de um portador inicial, ele saber, por exemplo, da marginagem, ele saber que o fornecedor não vai se preocupar com isso, aquilo. Então, é um passo a passo. Entende? Que depois da terceira, quarta importação, tendo assessoria, ele consegue entender até resolver. Beleza, tá bom. Mas esse tipo de situação, né, que a gente está falando, não é quando a pessoa não sabe. Quando a pessoa tem muito mais necessidade de uma agilidade, uma rapidez, devido a um evento, por exemplo, e ele tem que ter uma minúcia que, assim, ele não vai ter devido à experiência dele. Não é questão de experiência, é a pessoa que realmente trabalha no ramo. Que ele está falando. Nesse caso, o planejamento sai do importador ou exportador, ele inclui, né, esse profissional que é o despachante aduaneiro, que é a parte da assessoria aduaneira. Então, eu preciso incluir esse cara no meu planejamento. De chegar e falar assim, poxa, José, eu tenho uma carga que precisa chegar aqui em Santos meados de outubro, porque finalzinho de outubro eu tenho um evento que precisa a carga para lá. Ok, aí o José falou, beleza, já embarcou? Cadê o BL? Já confirmou qual a quantidade? Por onde vai chegar? Margem direita, margem esquerda? Eu vou utilizar o terminal de primeira atracação ou vou redestinar? Faz sentido redestinar? Em algum momento pode ser que sim. Depende muito do planejamento daquilo para poder fazer o negócio acontecer. Então, por exemplo, muitas vezes o importador ele chega e fala assim, tamo aí, que a bucha é sua, né? Resolve. O planejamento até aqui ele fez. Isso. Aqui é o planejamento. Então, o planejamento da importação também passa muito pelo profissional do desembaraço aduaneiro. Sabe? Porque imagina você saber o que você vai fazer. Então, tem um processo que eu vou registrar DI e liberar essa DI, nacionalizar. Tem um processo que eu vou fazer DTA e vou fazer uma admissão temporária. Então, existem diversas formas de fazer com que aquele processo aconteça de maneira adequada e que atenda a necessidade do cliente por conta de um planejamento que o próprio despachante faz. Eu acho engraçado que o José falou assim, né? Ele se planejou até aqui. Daqui em diante ele pede para você. Mas se ele pedisse para você quando ele estava aqui ainda... Perfeito, a gente consegue resolver. Mas quando o problema já está acontecendo, ele tem que entender que é algo muito mais difícil. Então, assim, muita gente fica pensando, o que será que dificulta mais a importação no sentido dessa ideia que a gente está conversando? É o cliente que nada sabe, mas ele quer pegar uma informação ou outra que a gente, e aí depois acaba dando algo errado, né? Ou é aquele que tem... Sempre dá errado. Sempre dá errado, porque é um assunto, para quem entende, principalmente no CS, né, que é o que a gente realiza aqui também... É muito minucioso, sabe? É muito minucioso. Ou então aquele que tem muita experiência e acha que uma hora assim, nem preciso mais. E aí ele começa a lidar sozinho e aí vem uma situação dessa. Aí do dia pra noite ele te liga e fala, olha, preciso que você tire. Nossa, eu nem lembrava mais de você, que você nunca procurou. Exato. Não, eu aprendi, mas agora eu preciso urgentemente.
Ou só para elucidar, o CS é que a gente fala que é o apoio, né, do cliente, o sucesso do cliente aqui na empresa. É um setor específico para fazer a sua mercadoria, né, a sua carga e o seu projeto ter sucesso. Então, é o sucesso do cliente. Então, e aí a gente pensar nisso, pensar nessa questão de planejar para ter o sucesso lá no futuro, né? O futuro é o sucesso naquela importação. Para fazer sentido. Tem um exemplo, eu acho que não sei se você vai lembrar de um cara de um pistão que ele fazia pistão de cama, daquelas camas box, essa cama box que levanta, que é baú, né? Puxa, levanta. Isso. As laterais. Aí ele comprava no mercado nacional. Ele comprava no mercado nacional e eu não lembro a cor do pistão agora, acho que era amarelo, não lembro. E só que ele comprava aqui e alguns deram problema, né? Começaram a dar problema. E aí todo mundo que ele comprava, não quero esse pistão da cor amarela. E aí ele pegou e falou, beleza, vou importar. Criou um estigma com a questão da cor. Vou importar o pistão preto, por exemplo. E eu falava, agora meu pistão é importado, tal, para sua cama, ele não vai dar mais problema. Tal. Aí a gente planejou com ele para ele poder importar. Só que aí o que acontece? Ele comprou um pouco demais. Ele comprou uma quantidade maior do que ele tinha capacidade de venda. Então, quando ele ficou super feliz que a carga chegou, ele foi lá, nossa, que legal, bacana, minha carga. Aí foi lá, entregou para quem tinha vendido. Aí ficou ele trouxe lá um container. Aí ficou aquele monte de pistão lá que ele não conseguia vender. E aí ele falou, poxa, não fez sentido a importação para mim. Aí eu falei, não fez sentido, a importação fez sentido. Não fez sentido a quantidade que você comprou. Demanda. Né? Você não tem uma demanda. Na verdade, você não planejou essa demanda de venda. E aí ele demorou aí depois uns 4, 5 meses para conseguir vender todo o restante. Porque aí ele fez uma operação de venda para poder fazer caixa. E ele falou, agora eu posso importar com mais tranquilidade. Aí ele começou a importar outras com menor quantidade. Né? Então, faz sentido sim a importação, a exportação, contanto que a gente consiga planejar com detalhes, né? É engraçado assim, né? Aqui na NLG nós somos bem claros, nós não ocultamos nada, é tudo bem esclarecido. E normalmente esses clientes novos, a gente costuma até usar esse termo, que a gente pega no colo e dá passo a passo. Então, às vezes, olha, por que eu estou fazendo isso? É por causa disso, disso, disso. Ou seja, cada passo que a gente dá, a gente vai explicando para ele como é que funciona. Então, eu já tive clientes aqui que no primeiro ele fez, a gente explicou, no segundo continuou explicando, tiramos todas as dúvidas. Trabalhou 1, 2, 3 anos com a gente, de repente foi embora. Aprendeu, Tava craque. você aprendeu tudo. Tava craque, né? Porque nós aqui, nós temos esse objetivo, né? Que o importador, que às vezes não conhece, que ele venha conhecer, né? Porque ele conhecendo como funciona a importação, ele vai tomar gosto ali e vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, desde que ele faça tudo planejado, tudo bonitinho e tenha uma boa assessoria, né? Então, assim, a maioria dos nossos clientes são assim, todo passo a passo a gente vai explicando, né? Tem cliente que pede, olha, você pode ir me explicando como é que funciona? Claro. Então, na maioria das vezes, os clientes novos, né, que estão começando agora a importar, a gente faz isso, né? E para nós não há nenhum problema quanto a isso, entendeu? Por quê? É bom que ele entenda, né, como funciona uma importação. Tome ciência. Exato, porque em alguns casos, né, quando chega ali o numerário para o cliente, muitas das vezes, no final até, existe aquela desconfiança. É isso, né? E está aqui todos os comprovantes não são nossos, é do terminal, é do agente de carga, enfim. Então, assim, a gente tem maior prazer em fazer isso para quê? Para que ele possa entender como funciona, né? E assim ele ter uma outra mente, entender melhor a importação, porque às vezes muita gente tem medo de importar, né? Porque é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, desde que você planeje, né? Faça tudo direitinho, estude o mercado, vai ter saída aqui, vai ter saída ali, o produto que você quer trazer. Então, tudo isso sendo feito ali na cartilha, não tem como errar. Você tocou num ponto muito interessante, a questão da confiança, né? Entender que a gente está procurando justamente importar. Então, assim, para importar, tem que fazer sentido. Para fazer sentido, né, tem que dar preço. Sim. É isso que a gente procura para o cliente. Você falou, por exemplo, de confiança. No CS, uma das primeiras coisas que a gente pergunta para o cliente é
qual o capital que ele tem para investir, né? E qual o sentido, qual o valor que faz sentido o produto chegar. E aí tem cliente que às vezes, primeira importação, vive naquele mundo de desconfiança, não quer falar o valor. Já aconteceu, isso é muito comum, ele não quer falar o valor que o produto chegar. Eu falo, mas se eu souber o valor, como é que eu vou saber se faz sentido para o senhor? Então, assim, às vezes eu estou numa etapa, eu vou precisar chegar até o fim da etapa para saber se faz sentido. Vai perder tempo. Ele tem que entender que ele precisa confiar na gente, confiar no serviço, e isso ajuda o serviço. Então, assim, talvez numa etapa que eu possa demorar mais 10, 20 dias devido a todo o processo necessário, 20 dias antes eu sei qual é o valor final e eu olho ali naquela etapa e falo, olha, não está compatível, isso aqui pela minha experiência não vai bater no final, tá? Vamos voltar um passo, vamos ver com o cliente, conversar com ele, entender melhor o que for necessário. Aí ele não conta, devido a justamente você falou, a desconfiança, né? E aí chega 20 dias depois e ainda reclama. Fala, pô, mas aí isso aqui... eu não sabia o valor, mas tá caro. E uma coisa que é muito mais interessante do que só isso, o cliente entender. Somos especialistas em importação, não somos especialistas nos produtos, né? Se ele não passa as informações do produto, se ele não fala qual é o preço de mercado, não tem como a gente saber. Existem milhares de produtos. É humanamente impossível saber sobre milhares de produtos. A gente consegue entender e saber de importação para isso, para estar aqui assessorando ele, ajudando, explicando. E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, confiança. Perfeito. Tipo assim, existem algumas profissões que você tem que confiar, né? O contador da sua empresa. Se você não confiar nele, não adianta contratar o contador. Se não confia, não procura, não contrata. O advogado, por exemplo. O advogado, você vai abrir um monte de coisa ali para ele e tal, você tem que confiar. Vai saber mais que a tua esposa. Exatamente. Com despachante aduaneiro, é a mesma coisa. E a gente encontra, às vezes, muita barreira nisso, sabe? Sim. Desconfiança. Eu vou mandar 200 mil reais de numerário para ele, o que ele vai fazer? Olha, nós, pelo menos aqui da NLG, nós não temos esse tipo de problema. Por quê? Nós trabalhamos já estamos no mercado há muitos anos. Tem clientes nossos, né, Laci, que a gente só conhece por telefone. A gente saiu da empresa, como no início o Laci falou. Tem clientes que veio conosco, que estão conosco até hoje. E muitas das vezes eu não fui nem fazer uma visita. É mais aquela amizade por telefone, porque já sabe como é o nosso trabalho. E muitos desses clientes, às vezes, indica para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Tem clientes de Minas que está aí trabalhando com a gente, tranquilo, nunca nos conheceu pessoalmente. Sim. E entrega na nossa mão mercadorias, embarques de valores altos. Entendeu? Então, assim, planejar é legal, tudo direitinho, tem que confiar também, né? Sim, é uma parte importante do planejamento de importação é ter bons parceiros, né, na jornada da importação, né? Exatamente. Que são os prestadores de serviços, que é o despachante aduaneiro, que é um agente de carga, que é um transportador rodoviário. Sim. Acho que isso é muito importante. E acho que assim, valeu bastante a pena essa nossa conversa. Acho que se você tem dúvida, se você quiser colocar aí suas perguntas, coloca aí que o nosso time responde para você. Acho que é bem legal a gente manter essa conexão com o nosso cliente, né? Perfeito. De levar essa informação para ele, de falar, faz sentido se importar, faz sentido sim exportar, mas que contanto que você planeje e tenha parceiros de confiança para te ajudar nessa jornada, né? Então, é isso. E tem alguma coisa para concluir, Josão? Então, basicamente é isso, né? E nós aqui, o time da NLG está aqui para ajudar, né? Tudo que for necessário. Se tiver alguma dúvida aí, manda para nós, né? A gente responde para você sem problema nenhum, né? Estamos aqui para isso. O Josi é o cara do operação, né? Então é aquele que o pedreirão da camisa de operação. É o que conserta tudo. É o que conserta tudo. É aquele que vai fazer a tua importação realmente funcionar de fato, né? E é que às vezes a gente não... Muitas pessoas não sabem, mas a gente vai no terminal, né, Deus? Às vezes eu sou do tempo que ia pegar o número do container lá, escrever, né? Olhando pro container. As avarias, né? Eu que decidia se a longarina estava amassada ou não, né? Não era nem o terminal, na né? verdade, aqui no porto, os navios atracavam nos armazéns. Armazém 1, 2, havia até 30 e pouco lá, 40 e pouco, sei lá. Esses armazéns que a gente vê hoje em dia. Eram navios pequenos, de pequenos portes, né? E não era container até. Não, era mais carga solta. Carga solta.
ia lá para tirar a carga era jogada nos trilhos, você tinha que tirar rapidinho, carregar rapidinho, porque passa o trem. Que hoje é tudo containerizado. Hoje né? é diferente as coisas. Não, né? é bem diferente. Muito diferente a forma de presença de carga. É a gente que pegava Tudo automático, presença, tudo sistema. Aí chegava lá, tava com a minha letra bem bonita mesmo, presença de carga, aí chegava lá no escritório, não, mas não tá dando. Era requisição, tinha requisição de entrega. Eu trabalhei em transportadora também e preenchia muito requisição de entrega. E, nossa, vamos botar a carga para rua. E ela, enfim, Isso pode ser um assunto para um próximo podcast aqui. Eu ia até perguntar assim, por curiosidade, vocês dois falando isso, vocês imaginavam um dia que tanta coisa mudaria assim, período de 20 anos? Containerização, tamanho dos navios. A gente sabia que sim, mas não mais a questão tecnológica, né? Tecnologia que se surpreendeu mais, né? Hoje em dia ninguém tem mais que desmistificar a tua letra. Tá tudo escrito no computador, todo mundo Mas eu entende. acho que se você gostaria de repente quer um assunto sobre de como era os tempos 20 anos atrás. Vintage. Containers, anos 2000. Como era? Anos 90, né, melhor? Anos 90, coloca aí no comentário que a gente pode fazer um podcast só falando sobre essas coisas aí, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo podcast. Valeu. Muito obrigado. Vem ganhar LG.